Boa noite, gente. Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem. Estamos aqui dando continuidade, né, a um projeto que ficou em pausa por um tempo e está sendo retomado agora, no começo de 2024, para fazer uns vídeos, produzir um pouquinho mais de conteúdo a respeito de astrologia, né, notoriamente astrologia tradicional. Para as pessoas que não conhecem aqui o canal, meu nome é Paulo, eu trabalho como astrólogo, trabalho como astrólogo tradicional. Gosto de lidar com outras linhas também do ocultismo, do hermetismo, que não vem ao caso nesse momento, mas que fatalmente vou falar um pouco mais no transcurso do ano. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho hoje sobre um tema que todo ano surge. Todo ano surge e todo ano eu tenho uma úlcera, porque eu fico puto da vida com o que está sendo dito, que é a história do regente do ano, tá? Se tudo der certo, no final desse vídeo, vocês vão entender um pouco mais o que é a ideia do regente do ano, por que que ela não é uma ideia boa, não é uma coisa muito boa para você levar a ferro e fogo, por que que a grande maioria do que vocês virem por aí tá errado, tá? Tem gente falando aí que a gente tá, 2024 vai ser um ano de Saturno. Não vai, tá? Fica até o final, assiste até o final, que eu espero que vocês compreendam por que que eu tô falando isso. Por que que é errado, por que que é uma besteira sem tamanho e por que que existe uma técnica um pouco melhor. Então, vamos lá. O que que a gente está falando hoje? A gente está falando de astrologia mundana, tá? Para alguns, a astrologia mundana é considerada a mais antiga das astrologias que existem. A primeira referência astrológica que a gente tem são das tabuletas de Ammissaduqa, tá? Que são tabuletas lá do Crescente Fértil, se eu não me engano, da Suméria, em que eles fazem observações a respeito de Vênus, especialmente da posição de Vênus, de como Vênus está nascendo, como Vênus está no céu, e da importância disso para as colheitas, para o ano, para a parte meteorológica. E com o tempo começaram-se a avaliar todos os planetas, tá? Ou todos que para eles na época eram deuses, né? Então existem uma cada planeta, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, acaba tendo um significado, ser um significador de alguma coisa, e vai falar a respeito dos grandes acontecimentos das nações, tá? É uma novidade isso de trabalhar a astrologia como astrologia de pessoas, tá? Eu gosto muito de lembrar daquela cena de Game of Thrones em que tá a mulher selvagem lá, né, falando com os garotos dos Stark, que aí passa um cometa no céu, aí ela olha e fala, opa, um cometa. Cometas não caem para reis, rainhas ou para seres humanos. Cometas significam que os dragões estão voltando. Para a astrologia mundana, grosseiramente falando, é a mesma coisa, tá? A astrologia mundana não vai falar se você vai mudar de emprego ou não, se você vai separar do seu marido, da sua esposa, se vai ter filho, não vai, o que que vai acontecer. A astrologia mundana é para falar dos grandes movimentos e para falar também dos reis e rainhas, que para a gente hoje não tem muito rei e rainha, então acaba sendo os grandes líderes, né? Existe uma parte interessante nessa história, é que os romanos, eles proibiram as adivinhações a respeito dos reis, imperadores, do reino como um todo, e eu acho que isso gerou um efeito colateral, que eu vou mencionar no futuro, mais à frente, quando eu falar de algumas das técnicas de astrologia mundana para se definir o que é o regente do ano. Então, para a gente, o que que é importante, o que que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo? Astrologia mundana é uma coisa que vai falar a respeito de países e zonas geográficas como um todo, em geral. Não vai falar de pessoas, não vai falar da sua vizinha, da sua vida, do seu emprego. Vai falar de grandes movimentos. E nesse sentido, a astrologia mundana tem regras próprias, tá? A grande maior parte dos cálculos toma por base uma avaliação
do, da entrada do Sol em Áries. Só isso já teria um tempão de vídeo para falar, teria muita coisa para dizer, porque assim, os astrólogos eles tratam o ingresso do Sol em Áries como o ano novo, tá? É o que vai marcar o ano novo como um todo. Mas culturas diferentes têm crenças diferentes. Então, por exemplo, os judeus marcam o ano novo com o ingresso do Sol em Libra, o que é completamente o oposto. É o oposto do ingresso do Sol em Áries. Então, é uma diferença importante. Por que o ingresso do Sol em Áries? Tem uma enorme discussão, os astrólogos tradicionais, eles citam muito alguns autores que falam que é quando é a primavera e que o Sol está com força e que as coisas começam a brotar, a nascer, a surgir. Muito bonito, mas é a primavera no hemisfério norte, não é a primavera aqui no hemisfério sul. Tive uma interrupção. Como eu ia falando, a astrologia mundana, ela tem regras próprias, tá? Você vê muita gente tentando fazer análise de mundana, e aí vai, pega, levanta um mapa natal do país, né? O mapa natal do país. Cara, isso é tão complicado, porque, por exemplo, a Índia nasceu quando? Né? A China nasceu quando? O Egito nasceu quando? Roma nasceu quando? Você pode ter uma data de independência, de revolução, mas isso é pouco importante para avaliar as perspectivas de, de previsão, tá? De previsão da astrologia mundana. Outra coisa muito importante de ter em mente, e isso vai ser mais importante um pouco adiante, é que o calendário civil é inútil, tá? A astrologia ela não se importa com o calendário civil. Se a gente está em 2024, 2023, se a gente está falando dos judeus que estão em 5.000 e pouco, ou do Ano Novo Chinês, ou do calendário islâmico, porque eles têm um tempo próprio, uma marcação do tempo próprio que não conta para astrologia. Então, se você quer ter uma análise astrológica do que vai acontecer para o ano, você tem que olhar para o céu, tá? E vai analisar essa carta natal com regras específicas, com regras próprias, que são razoavelmente simples, talvez até mais simples do que a astrologia natal, mas que o povo que só estuda natal acaba interpretando errado. E o que que é esse mapa do ingresso, né? Eh, a maior parte das pessoas que eu li, né, já adianto, eu estou trabalhando como base o livro do William Ramsay, chamado Astrologia Munda. A última vez que eu vi estava esgotado, dá para achar com razoável facilidade na internet o PDF. Eu até tenho o PDF e como ele está em domínio público, eu posso liberar para vocês. Só que ele é em inglês e é em inglês arcaico, tá? É bem chatinho de ler. Mas ele e os demais autores falam para você avaliar a carta de ingresso, né? Qual é a carta de ingresso do Sol em Áries? Normalmente você faz esse levantamento do momento em que o Sol entra no grau zero de Áries, na capital do país. E a partir daí você avalia o mapa e, se necessário, levanta cartas adicionais, que eu vou falar disso um pouco mais adiante, tá? Eh, a ideia dessa técnica é a mesma para outras técnicas de astrologia mundana. Por exemplo, a carta da lua nova, a carta da lua cheia, a carta do eclipse, eh, o levantamento de grandes conjunções. É a mesma ideia. Você levanta a carta na capital do país, via de regra. No caso dos eclipses, o eclipse tem que ser visível no lugar em que você está tentando fazer a avaliação. E aí você faz a leitura da carta de acordo com as técnicas de astrologia mundana. Tá?
Quando você levanta uma carta de ingresso, o que que você tem? Bom, em primeiro lugar, existe o comportamento padrão, tá? Que é o de levantar o regente do ano. Isso é o mais impreciso que tem, tá? Porque, eu quero levantar o regente do ano. A gente vai falar das técnicas para isso depois, mas isso é um problema. Porque quando você fala em astrologia mundana, é muita gente numa área muito grande. Então não dá para você simplesmente virar e falar: ah, o regente do ano vai ser Marte. E isso significa que é um ano de conflitos e que vai ser ruim para todo mundo. Não necessariamente. A gente tem um exemplo bem desagradável, né, do Covid-19, que não tem o que se falar, é extremamente desagradável, foi uma tragédia que marcou o mundo e vai moldar os próximos anos com toda certeza, na qual você teve uma concentração de riqueza bem relevante. Aumentou o número de bilionários, quem tinha dinheiro passou a ter mais, os donos das grandes empresas que conseguem trabalhar com escala na internet ganharam muito dinheiro, e os pequenos empresários, o dono da vendinha do bairro, eh, fechou. Muita gente faliu, muita gente teve problema. Talvez isso se reverta com o tempo, talvez não. Mas o que que nós temos? Nós temos uma grande tragédia para muita gente e poucas pessoas se beneficiando disso. E na astrologia mundana isso é muito comum, tá? Então, o ideal, quando você vai fazer, levantar uma carta de astrologia mundana, ao invés de trabalhar com o regente do ano, é trabalhar com o significador daquele que você quer avaliar, do que vai estar mais fácil de você perceber, no que vai estar favorecido, no que vai estar prejudicado, tá? Uma parte aí circula aqui no Brasil e só no Brasil, esse papo de que, por exemplo, em 2024, o regente do ano vai ser Saturno. Por quê? Não, porque em 2023, o regente do ano foi a Lua. E então você segue a ordem caldeica. A Lua é o último planeta, e aí você volta em 2024 para Saturno. E aí em 2025 vai ser Marte, em 2026 vai ser, desculpa, 2024 é Saturno, 2025 vai ser Júpiter, 2024 vai ser Marte, 2000 caramba, tô me confundindo. 2024 Saturno, 2025 Júpiter, 2026 Marte, 2027 Sol, 2028 Vênus, 2029 Mercúrio, 2030 Lua e começa Saturno de novo. Isso é uma besteira sem tamanho, tá? Isso é uma besteira sem tamanho. Os autores que eu pesquisei na época que eu estava estudando, isso foi em 2017 que começou, 2016, 2017, mencionaram, e é verdade, primeiro, só se fala aqui no Brasil isso. Em nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro autor do mundo, ninguém fala. Isso surgiu aqui. Não sabemos exatamente da onde, não sabemos exatamente por quê. Tá? Isso é uma besteira tremenda, porque ninguém sabe por que diabos 2016 foi ano de Saturno, 2017 foi ano de Saturno, né? Ninguém sabe, ninguém fala. Alguém virou e falou: esse ano é ano de Saturno. E ninguém se dá o trabalho de justificar isso. Não tinha nenhum motivo, não tinha nenhuma justificativa. Não existe essa coisa de usar o ano, o calendário civil. Não existe. E se você não tem um mapa do céu, não é astrologia, tá? É qualquer outra coisa. Se você quer fazer cálculo numerológico, se você quer fazer cálculo de búzios, tarô, Ifá, I Ching, cara, sinta-se à vontade. É plenamente viável, é muito recomendável. Eu adoro tarô, adoro I Ching, tenho um respeito, amo, acho lindo os oráculos de matriz africana. Só não estudo porque vai ser um trabalho gigante
onde eu não vou chegar em nada, porque é um conhecimento de caráter iniciático, mas respeito demais e eu acho isso muito legal. Agora, se não tem céu, não é astrologia. Então, essa coisa de 2024 vai ser regido por Saturno veio do nada, vai para lugar nenhum, ninguém nunca explica, não tem nenhuma justificativa, é vazio, é vão, não faz sentido. Porém, como é uma informação fácil de replicar, fácil de repetir, as pessoas repetem o tempo todo, os blogs repetem o tempo todo, e no ano que vem vai chegar alguém para falar que 2025 vai ser o ano de Júpiter, e isso é muito bom, isso é lindo, isso é ótimo, blá 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 blá. Não funciona assim, tá? Não funciona assim, não é. E o correto é você trabalhar com um mapa de ingresso. Existem basicamente três técnicas para definição do regente do ano, tá? O Almuten, a técnica que o William Ramsay critica, chamando de técnica dos antigos, e aqui ele indica como principal, tá? Como é a ideia do Almuten? Antes da gente falar da ideia do Almuten, gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no comecinho do falando da carta de ingresso. William Ramsay, ele indica uma técnica de quando você abre a carta de ingresso. O que que ele fala? Olha, você levanta quando o Sol entra em Áries, na capital do país. Levanta essa carta. Se o signo do ascendente for um signo mutável, tá? Você ergue uma carta para cada estação. Se você tem o signo do ascendente, o que ele chama de signo comum, e eu entendo que por comum sejam os signos cardinais, você pode trabalhar só com a carta do ingresso em Áries e depois mais uma carta do ingresso em Libra. Tá? Você vai fazer duas cartas no ano. E se você tem no ascendente um signo fixo, você vai abrir uma carta só para o ingresso em Áries e ela vai valer para o ano todo. Tá? Ou seja, signo mutável, uma carta para cada estação, signo que ele chama de comum, que vai ser uma carta para o ingresso em Áries e uma carta para o ingresso em Libra, e signo fixo, uma carta para o ano inteiro. Ok? E como que você vai encontrar o regente daquele período? Se for um signo fixo, o regente do ano inteiro, se for o signo mutável, o regente da estação, e se for o signo comum, o regente da metade do ano que você está avaliando. Uma das primeiras técnicas é a que se chama de Almuten, tá? Que é a que eu normalmente uso, tenho que admitir. Você levanta a carta do ingresso e procura o planeta que esteja mais dignificado, tá? Qual é o planeta mais forte? Você tem as dignidades essenciais, as dignidades acidentais e, por exemplo, a gente acabou de sair aí de um período de aproximadamente uns 5 anos em que, na minha opinião, o regente do ano, dos últimos 5 anos, foi Saturno. Por quê? Porque Saturno entrou primeiro em Aquário e depois ele entrou em Capricórnio. E Saturno é muito lento, ele fica coisa de 2 anos e meio em cada signo. Então, somando tudo, de Aquário e de Capricórnio, então ele entrou primeiro em Capricórnio, depois foi para Aquário. Você tem aí cerca de 5 anos, né, aproximadamente. Perfeito. E dificilmente algum planeta vai ter alguma dignidade mais forte, desculpa, gente, do que o domicílio, a regência. É muito difícil bater isso, muito difícil mesmo, tá? É, Se os planetas tiver mais de um planeta dignificado, fica mais confuso,
de avaliar isso, tá? Aí você vai descendo na tabela de dignidades para tentar descobrir, você tem dois planetas no signo que eles regem, dois planetas domiciliados, perfeito. Vai atrás de ver qual é o planeta que está mais angular, vai atrás de ver qual é o planeta que está mais bem aspectado, esse tipo de coisa, tá? E aí o Almuten vai dar o tom geral da nação, daquele ano, para aquela nação. E não é muito problemático isso, né? Porque quando você está falando de um tom geral, abstrato, é meio grandioso demais. Então, para alguns vai estar bom, para outros vai estar ruim, mas aquilo vai pegar para a grande maioria. É, como eu disse, essa técnica que eu uso, tá? E você procura os que estão mais fortes. O que que o William Ramsey, o método que ele critica, tá? Você levanta a carta do ingresso e vê se existe algum planeta angular, tá? O que que é um planeta angular? Um planeta que está na casa 4, na casa 7, na casa 10 ou na casa 1. Tem gente que fala ainda que a ordem de preferência é na casa 4 primeiro, depois na 10, depois na 1, depois na 7. Se houver mais de um planeta angular, procura qual deles é o regente do dia ou hora do ingresso do Sol em Áries. E ele vai ser o Lorde ou Lady do ano. Especialmente se ele vir o regente do termo em que ele estiver, ou seja, se ele estiver aspectando o regente do termo em que ele estiver, ou se for o Sol, se o ingresso for diurno, ou se for a Lua, se o ingresso for noturno, de acordo com força ou debilidade. Se não houver nenhum planeta angular, ou se houver e ele não for regente do dia ou da hora, veja qual é o planeta mais dignificado ou fortalecido, e ele será o Lorde ou Lady do ano. Ou seja, aqui ele está falando do Almuten, né? Então, primeiro vai atrás do que está mais angular. Se não tiver, procura o que está mais dignificado, que ele vai ser o Almuten. Se isso não ocorrer, veja se você tem algum planeta na casa 11 ou na casa 5, que são duas casas consideradas muito positivas na astrologia tradicional. Se houver em ambos, qual está mais fortalecido e dignificado? Se não houver, faça o mesmo para a casa 9 e para a casa 3. Se não houver, veja qual planeta sairá primeiro do signo em que está, especialmente se for o Sol numa revolução diurna ou a Lua numa revolução noturna. Se o regente do ascendente for regente de algum dos luminares, ele será o regente do ano e significador do povo. Se o luminar for regente do ascendente, ele é o lorde do ano. Ou avaliará o regente do termo do ascendente, se ele estiver exaltado, ou o regente da triplicidade do signo que estiver ascendendo, se estiver exaltado, ou o Lorde da 10, se estiver em debilidade, ou o Lorde da exaltação da casa 10, se houver, ou. Eles vão descendo um monte de sub-regras, tá? O que que eu não gosto nesse monte de sub-regras? Não tem muita lógica, né? Então, assim, se você virar e me falar, veja qual é o planeta que está mais angular, ok, faz um certo sentido, né? É, Se não, veja o Almuten, tudo bem, dá para ver o Almuten, legal, isso está fácil. Mas começam a vir uma série de outras sugestões, né, ou indicações que parecem um compilado. Então, fica estranho, fica realmente estranho, na minha opinião. Mas, vá lá. E nessa mesma indicação de como os antigos sugerem que seja visto o regente do ano, existem muitas indicações de que o regente do ano não pode estar com busto, aflito ou em posição ruim, o que é uma ideia muito ruim, né? Porque isso sugeriria que o ano nunca ia ser ruim, ou que nunca tem golpe de Estado, ou que o presidente nunca é deposto, ou que nunca tem um impeachment. E isso não faz muito sentido, tá? Porque anos ruins acontecem. Então, existe
uma técnica bem complexa e bem grande, com diversas sugestões em sequência, que eu confesso, eu não vejo muita lógica, né? E o que que o William Ramsay sugere de técnica para definir o regente do ano? Primeira coisa, você levanta a carta do ingresso do Sol em Áries. Se necessário, abre as cartas auxiliares, né? Naquilo que eu mencionei, de que se for o ascendente, um signo mutável, uma carta para cada estação. Se for um signo comum, uma carta para cada semestre, né? Se for um signo fixo, você levanta uma carta para o ano todo. Tudo bem. E aí você observa o ascendente e você busca o regente do ascendente. Depois disso você vai atrás do Almuten, né? Vai ver o Almuten, que é o planeta mais dignificado, o planeta mais forte, o vencedor. E aí, qual for o planeta mais forte entre o regente do ascendente e o Almuten do mapa, é o regente do ano, tá? Na prática, o regente do ascendente ganha quando for o Almuten mesmo. Por outro lado, isso é uma coisa interessante desse método, o regente do ascendente é o significador do povo, tá? Naquele ano. A qualidade daquele planeta, onde ele vai estar, se ele vai estar dignificado, não, aflito, sofrendo alguma espécie de aspecto ruim, vai falar da condição do povo. E isso faz até que bastante sentido, né? Porque a astrologia mundana, tradicionalmente, busca avaliar os grandes papéis da sociedade. Então, você vai ter um significador povo, um significador para o governante geral da nação, um significador para o governante local, um significador para os fazendeiros, um significador para os mineradores, um significador para os servidores públicos, um significador para os inimigos da nação, um significador para os espiões, um significador para os professores, tem para a imprensa, tem significadores para todos os setores realmente importantes. E provavelmente eu vou fazer mais um vídeo depois, esse está ficando um pouquinho comprido, para falar a respeito dos significadores e das perspectivas para cada setor no ano de 2024, tá? Mas vou fazer isso em outro vídeo. E quando você pega para chamar de regente do ano o regente do ascendente, ou seja, o significador do povo, faz muito sentido, porque você, quem é o grosso da nação, a maior parte, quem, na minha opinião, é realmente importante, é o povo, né? Então, se você falar da condição do povo, você vai estar acertando para a grande maior parte da nação. E é o que conta, né? Todo mundo vai se sentir representado. Difícil, se a astrologia não é uma democracia, mas se fosse uma democracia, todo mundo ia falar: nossa, o cara falou tal coisa e ele acertou, porque você falou para a grande maioria. Os que você não acertou não entram como povo, entram como classes específicas, por exemplo, o governante. E aí, para ele, ele é ele, né? É uma pessoa só no meio de tantas. Quando os astrólogos eram convidados pelo rei, pela rainha, pelos barões, era muito importante agradar o rei, a rainha e os barões. Quando os astrólogos estão falando para a internet, é melhor você falar para o povo como um todo. E aí, o que que significam os regentes do ano, tá? Para Deborah Holding, maravilhosa, uma excelente astróloga, um livro maravilhoso. Quando o regente do ano é o Sol, vai estar em evidência as pessoas de autoridade, em geral os governantes, tá? Mas as pessoas de autoridade como um todo podem ser consideradas, as pessoas de distinção também. Também representa os heróis e os campeões nacionais. Quando é a Lua, em geral, é o povo, as mulheres, as multidões, as questões de natureza pública, mostra onde a atenção pública recai. Uma outra coisa importante de falar, gente, é que na astrologia mundana, os planetas, eles têm um significador próprio, eles em si significam alguma coisa, e
eles, enquanto regentes do signo na cúspide da casa, também têm uma outra significa, um outro significado, tá? Então, por exemplo, o Sol sempre vai significar as figuras de autoridade. Agora, se Leão tiver ascendendo na carta, o Sol também vai significar o povo, né? São as coisas interessantes da astrologia. Você tem várias coisas, ocasionalmente, tendo significados diferentes, ao mesmo tempo. Quando o regente é Mercúrio, vai estar em evidência o mundo literário, jornais, diplomatas, comércios e a intelectualidade, as indústrias de telecomunicações e comunicações, e também pode estar em evidência os meios de transporte. Tá? Quando o regente é Vênus, rege as questões femininas, taxa de natalidade, questões sociais envolvendo casamento e crianças, representa artistas, músicos, as artes, os locais de esportes e entretenimento. Também representa paz e soluções diplomáticas. Marte, obviamente, como não podia deixar de ser, rege os militares, os soldados, sugere guerra, ataques terroristas, disputas industriais, greves e conflitos. Indica disputa de poder, fogo, incêndios e bombeiros. Júpiter rege os religiosos, os juristas e o Estado Nacional das Religiões, do Poder Judiciário. As CPIs, a riqueza nacional, os bancos e os banqueiros. Saturno rege os idosos e a taxa de mortalidade, simboliza os riscos de mortes, epidemias e também simboliza proprietários de terras, fazendeiros, mineiros, metalúrgicas, funerais públicos, luto e desapontamento. Tá? Saturno raramente é boa notícia, tá? Em geral, não é boa notícia. E aí, para a gente finalmente chegar, né, em alguma parte prática, mas que eu espero que vocês tenham entendido um pouco da lógica do regente do ano, aí a gente tem a carta do ingresso do Sol em Áries em 2024, que não aconteceu ainda. Tá? Isso vai ser em 20 de março de 2024. A gente vai ter aí um tempinho para falar de algumas outras coisas a respeito. Tá? E o que que a gente tem aqui na carta do ingresso do Sol em Áries? Em primeiro lugar, tá? Vamos lá. O Sol está aqui em Áries na casa 4. Sol em Áries na casa 4. A casa 4 é uma casa angular, tá? E o Sol em Áries, ele está exaltado. Sol em Áries está sempre exaltado, que é uma coisa interessante, porque significa que todo toda carta de ingresso, a gente tem aí, de começo, o Sol exaltado. Então, para outro planeta ser o regente, se você for usar até a técnica do Almuten, você tem que ter alguma coisa melhor do que uma exaltação. E nesse caso aqui, a gente não tem nada, tá? Marte em Aquário não está nem exaltado, não está nem exaltado nem debilitado. Vênus em Peixes. Vênus em Peixes está bem posicionada, tá? Ela estaria exaltada também. Saturno em Peixes não significa nada, tá? Não está nem bem nem mal. Mercúrio em Áries também não está nem bem nem mal. Júpiter em Touro não significa, não tem nada de grandioso. A Lua em Leão também não. E os planetas da astrologia tradicional são os 7. Não tem nada muito digno de nota. Então, a gente tendo aí o Sol em Áries, exaltado, e a Vênus em Peixes, também exaltada, né? E aí vem a pergunta, entre o Sol e a Vênus, quem é o regente? Bom, nesse caso, em que os dois estão exaltados, eu diria o seguinte: o Sol ele está angular, está na casa 4. Então, avaliando as dignidades, avaliando as situações aí, a gente tem um Sol exaltado na casa 4, tomando por base que, ele está exaltado, Vênus também está, mas ele também está angular. Isso é uma coisa positiva, dá mais força para ele. Então, tudo indica que a gente está falando aí de um ano em que o regente do ano,
ou melhor, para ser mais preciso. É, Capricórnio é o ascendente, tá? É o signo que está no ascendente. Capricórnio é um signo cardinal, tá? É o signo da Terra cardinal. O que significa que a gente teria que fazer uma carta para o ingresso do Sol em Áries e uma carta para o ingresso do Sol em Libra. A gente vai ver depois qual é o ingresso do Sol em Libra, mas para esse semestre a gente tem o Sol em Áries como o regente. E o que que isso significa? Bom, para começar, significa que quem vai estar em evidência nesse primeiro semestre, pelo menos, tende a ser o governante. O nosso presidente tende a ser favorecido nesse primeiro semestre, quer você goste, quer não. Tá? Também é de se esperar um primeiro semestre quente, tá? De temperaturas bem mais elevadas, mais calor, propriamente dito, é, e uma situação mais em que as figuras de autoridade vão estar em evidência. Ah, Temas da Casa 4 também tendem a estar em evidência. Tá? Temas da Casa 4 são o quê? Casa, família, pai. Então, é de se esperar que, em geral, isso sejam temas que surjam na vida das pessoas como um todo. E, além disso, a Casa 4 também rege é, terra, tesouros ocultos, minérios. Então, é bem provável que as indústrias de mineração e de petróleo tenham um ano, um semestre, pelo menos, bom. Não entendam isso como uma indicação de investimentos, mas talvez investir em mineradoras, investir na Petrobras seja uma alternativa boa aqui para o nosso país para esse primeiro semestre, tá? Esse é o tema geral do ano, tá? Eu vou aproveitar a deixa, fazer mais vídeos com mais tempo para tentar avaliar um pouco melhor o que eu acredito que para a astrologia mundana, com um pouco mais de fundamento, vai ser aí o ano que se apresenta, tá? Estamos aí com 40 minutos de vídeo, bastante. Então, eu paro por aqui, gente. Se tudo der certo, semana que vem eu subo mais um vídeo dando uma continuidade nesse assunto, que é um assunto que eu, pelo menos, estou gostando muito de estudar. E perguntas, dúvidas que vocês tenham interesse em saber, coisas mais específicas, por favor, comentem, sintam-se à vontade. Eu tenho os meus contatos normalmente disponíveis e respondo todo mundo, pode ser via YouTube, não tem nenhuma grande dificuldade, tá? Fico por aqui, um abração e uma excelente noite para todos vocês.